Bom, tudo bem, pessoal? Hoje vamos começar aqui. Hoje é mais um bate-papo mesmo, né? Perdoa um pouco a minha voz aí, tô um pouquinho sem voz. Hoje eu quero apresentar para vocês uma pessoa que tem se destacado, não vou falar enormemente, mas está crescendo progressivamente cada dia mais e trabalhando de forma certa, que é o Renato Tezei, né? Se tornou um grande amigo nosso aí, inclusive nesse período. E é mais um bate-papo para a gente entender o que ele está fazendo de diferente, né? Porque as pessoas pedem muito para a gente esse tipo de bate-papo. Marcelo, o que eu faço no começo? Enfim, para onde atirar, né? Onde apontar o meu revólver? Como é de revólver ou de metralhadora? Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí. Bom, Renato, obrigado primeiramente aí por ter aceitado de prontidão, né? A gente sabe que já tinha alguns parceiros buscando você aí no privado e devido à correria, porque às vezes as pessoas não entendem o tão corrido fica a nossa vida depois que o negócio começa a girar, né? A engrenagem começa a girar sozinha e é gostoso, é gratificante, mas às vezes a gente não consegue dar atenção para as pessoas para uma pergunta simples e tudo mais, né? E eu já vou começar com a pergunta primeiro, você já se apresenta aí e, enfim, como foi, né? Quando você iniciou no consórcio? Por que você iniciou no consórcio, né? E, Marcelo, enfim, só não foi. te interromper, só não te interromper, eu posso perguntar para o pessoal aqui se alguém quer assistir e eu passar o link agora. Você pode me esperar 2 minutos que eu estou aqui na Ah, empresa? claro. Beleza, então. Só, Pode ir lá. só um minutinho, tá? Tá. Aí, é isso aí, deixa eu ver se tem alguém aqui no privado, aproveitando aqui nas mensagens. Tem uma mensagem. Bom dia, Carlos. Bom dia, Já pessoal. Bom comecei com dia. uma tripla pergunta, né? Hum, o Luciano está tentando entrar na Vamos, sala aqui. certo. Você vai gravar também, né? Bom, vai assim, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuando aqui. Só de um negócio. Certo. Então vamos lá, Luciano. Ô, Luciano, desculpa, Renato. Novamente, como eu perguntei, como você iniciou, por que você buscou o consórcio, né, vamos dizer assim, e o que você iniciou fazendo, né? Então, essa aí seria as três perguntas iniciais, se apresentando aí, por favor, para o pessoal. Bom, vamos lá. Tá me escutando bem aí? Só para saber. Primeiramente, bom dia a todos, né? E me apresentando para vocês, eu vim de um outro mercado, né? Eu trabalhei 10 anos praticamente, não, 12 anos na Casas Bahia, como gerente de loja. Rodei aí várias cidades do país e não conhecia o produto consórcio, nunca nem tinha feito consórcio, né? Conhecia de ouvir falar, mas eu nunca tive contato com o produto consórcio. E no meu último ano ali na Casas Bahia, eu queria sair, estava com o pensamento de sair e sem saber para onde iria, né? Eu não queria mais ficar Então, mudando. deixa eu tentar complementar. Então, você era o que na Casas Bahia? Explica Gerente de certinho. loja. Gerente da loja da Casas Bahia e um salário para Bom, média de mercado bem acima, né, Renato? E aí, por quê? era um Qual que salário foi bom. essa motivação?
Explica Na pra gente. verdade, a motivação foi mais porque eu não queria mais ficar mudando de cidade. Porque eu tenho duas filhas, para vocês conhecerem um pouco mais da minha história. E uma das filhas, ela fala até hoje que eu não vi, tipo, ela não teve amigo em escola porque ficava mudando de escola frequentemente. Eu não podia participar das festinhas dela porque a empresa não me proporcionava essa liberdade. Então, e aí eu tinha uma segunda filha, e aí eu falei, não, não vou com essa segunda filha fazer as mesmas coisas que eu fiz ali com a primeira. Então eu quero participar mais das coisas da escola, quero levar, quero buscar, quero fazer. Então essa foi minha principal motivação. E também por questões de mudança, né? Essa minha filha mais velha falou, não quero mudar mais, já me adaptei na cidade que a gente está, e simples. E a empresa, ela trabalhava dessa maneira, ela chegava e falava, ó, Renato, preciso que eu vinha para uma loja, trabalhava ali 2, 3 anos, arrumava a loja. E aí a empresa chegava e falava, agora eu preciso de você em tal cidade. Aí tinha que Muito ir, vai com comum, a né? família, Em lojas de varejo, né? O gerente que se destaca, ele, fica ele acaba rodando. não tendo vida sossegada, na verdade, ele acaba tendo uma vida mais complexa do que a dos outros, né? É verdade. E aí isso aí barrou eu um pouco. Aí eu comecei a pensar como para que mercado que eu iria, cara. E aí às vezes eu penso assim, né, lá como eu conheci o produto consórcio, as coisas caminharam de uma maneira que eu não esperava. Eu recebi uma mensagem no Facebook de um amigo meu de infância, cresceu comigo lá na Grande São Paulo, eu não o via acho que há 20 anos. E ele mandou mensagem e falou: Cara, você é um cara top, eu conheço a sua história, eu acompanho a sua história e eu quero você trabalhando para mim. Aí eu falei: Mas como assim trabalhando para você? E ele é diretor regional do Banco do Brasil, concursado. E ele me convidou a dar treinamento para gerentes do Banco do Brasil sobre consórcio. Ele ia me pagar um salário maior do que eu ganhava na Casas Bahia na época, e só que eu não conhecia nada sobre o consórcio. Conhecimento zero. Isso há quanto tempo Conhecimento atrás, zero. Renato, se for ver? 1 ano e 2 meses. Aí 2 meses. Aí eu, cara, como assim? Eu não conheço nada do produto consórcio. Ele falou, então, ó, já assisti esse curso aqui, e você vai fazer o curso da ABAC que precisa ter. E foi falando, né? E eu fui ali aprendendo, entendendo como é que funcionava o sistema do consórcio. E um dia comentando com um rapaz que mora do lado da minha casa, e ele falou: Não, se você vai trabalhar com consórcio, você não vai trabalhar ensinando os outros, você vai trabalhar vendendo. Você é um mega de um vendedor. E eu quero você no meu time. E me puxou para ele. E aí eu fui trabalhar no escritório desse rapaz. E até porque a proposta do Banco do Brasil também era para mudar. Eu teria que mudar para Ponta Grossa, no Paraná. E aí eu acabei optando por ficar aqui em Ribeirão Preto. Né? E só que aí ali no começo eu conciliava o escritório e a Casas Bahia, porque como eu trabalhava em shopping, eu entrava 1 da tarde. Então de manhã eu ia para o escritório, e aí como eu já tinha feito vários cursos e eu tinha um network muito bom, eu comecei a atacar o consórcio de manhã ali no escritório e me destaquei e vendi muito bem. Né? E aí, por algumas coisas que eu já te falei aí, né, a gente optou por sair desse escritório porque não condizia com o meu histórico pessoal ali e as coisas que eu enxergo como correto. E aí optei por sair e trabalhar por conta. Me cadastrei num link para se cadastrar na Embracon e conheci o senhor Gilberto. Isso acho que em julho ou agosto do ano passado. Sozinho, por conta, não conhecia nada ainda assim, né, do mercado. E aí cá estamos. Essa é um pouco da história, né? Agora eu posso falar como que eu desenvolvi isso ao longo do tempo aí. Eu vou complementar um pouquinho para vocês entenderem. A gente, eu e o Gil, o Renato sabe disso, a gente preza muito pela ética dentro do consórcio, né? Infelizmente, existem muitos gestores e muitas pessoas que trabalham de forma equivocada, eu falaria, muito agressiva. Às vezes ele não tem nem a noção de que ele não está ajudando a pessoa a construir mesmo na agressividade, mas sim em tirando o sonho da pessoa, né?
porque aí a pessoa está esperando que 4, 5 meses vai ser contemplado, do jeito que fala e tudo mais, depois não sai, frustra esse cliente e tudo mais. Então, é esse tipo de situação que aconteceu com o Renato, que fez o Renato buscar outras pessoas, né, no consórcio que tem esse mesmo pensamento dele, né? E aqui hoje estamos juntos. E a maioria de vocês aqui teve esse mesmo caminho, né? Clicou num link nosso, né, nas nossas redes sociais, entendeu, viu que é vantajoso o produto consórcio e está aqui buscando cada dia mais conhecimento, né? Ô, Renato, e vamos lá. Quando você Então, mudou, eu acho que foi totalmente diferente, né? Eu acho que sim. você tinha um produto palpável, tá ali, quero vender uma TV, né? Então, a TV tá aqui, 42 polegadas, quer levar? É tanto, né? E o cara já sai contente com o produtinho dele e tal, garantia do fornecedor, papapá, PPP, um pouquinho do mercado aí que a gente conhece, né? E como foi? Hoje eu não tenho mais isso aqui para vender. Agora, puf, né? Sumiu. Como É, que foi assim? O que que você pensou no início, né? aí A agora, quem você recorreu, né? agora eu Inicialmente. vou contar um pouco aí de quais foram as minhas estratégias, né? Ao longo do período que eu trabalhei na Casas Bahia e com todas as mudanças que eu tive de cidade, todo o network que eu construí, e eu sempre gostei de trabalhar de uma maneira muito correta, muito transparente, mesmo quando gerente da Casas Bahia, até porque a empresa exigia isso, né? Eu conheci muitas pessoas e todas essas pessoas eu sempre adicionei ao meu contato e falava para a pessoa, ó, se precisar de alguma coisa pode me chamar aqui. Então eu fui adquirindo muita gente assim na minha rede de contatos, né? Quando eu optei por entrar no mundo do consórcio, a primeira coisa que eu fiz foi pegar toda a minha lista de contato, pessoas que eu já nem falava mais há tanto tempo. Aí eu fui separando. Essas são as primeiras que eu vou falar, depois as segundas eu fui separando por coluna. E aí eu fui atacando. Primeiro eu fui nessa primeira coluna, chamei, falei, ó, lembra de mim e tal, tô explicando. Hoje eu tô trabalhando aqui com o consórcio e tal. Fui explicando para a pessoa. Né? Aí muitos, não, legal, Renato, parabéns aí pela mudança de vida e tal. Se eu precisar eu te chamo, mas aí eu fui ali, né, me apresentando, nada oferecendo nenhum produto, não querendo vender nada de cara para ninguém, mas pedindo para a pessoa me escutar. E aí é o que eu falo para todo mundo. Eu acho não, tenho certeza, que a primeira parte que você precisa fazer é falar com seus pessoas mais próximas, né? Seus amigos, seus familiares, porque ali é onde você tem a oportunidade de errar. Vamos dizer assim, não errar no produto, mas errar na fala, na abordagem, na maneira como falar, porque um irmão, um primo, talvez um pai ou uma mãe, não vai te julgar ali por uma palavra errada que você utilizar ali. Mas aí você vai se preparando para quando vir os clientes reais do dia a dia ou pessoas mais distantes da sua lista, para você poder estar trabalhando elas de maneira mais assertiva. Então, eu acredito que as primeiras pessoas com quem eu falei, que são meus familiares e amigos mais próximos, foram um treinamento, praticamente. Um treinamento real, vamos dizer, né? E aí, acho que é o primeiro passo é esse. Legal. Então, eu estou até abrindo um bloquinho de notas aqui, treinamento Renato TZ, né? Vou colocar aqui, primeira forma de prospecção, né? Só para aqui na gravação vai aparecer. Então, você falaria que é separar Amigo e todos família. os Primeira. contatos, né? Do WhatsApp Primeira, você, primeira por coisa que você faz. Isso. estabilidade e contatar os amigos e familiares, pois neles você tem direito de errar, certo? Então vamos Uma lá. dica aí, o próprio celular já faz isso, né? Você pode exportar a sua lista de contatos. Então você exporta ela numa planilha e ali você vai separando, tá? Em ordem alfabética, mas aí você vai separando quem serão os primeiros que você vai falar, a segunda coluna, a terceira coluna e vai. Foi isso que eu fiz. Pessoal, isso aí que o Renato falou é importantíssimo, importantíssimo, porque não é você, olha, minha garganta tá complicada. Não é somente você ir lá
e falar assim, estou trabalhando com consórcio. Você vai lá e coloca no status do seu WhatsApp e no seu Instagram, sou um consultor. Aí tem aquelas fotos bonitas, maravilhosas, que todo mundo coloca, né? E acha que vai cair do céu. Não cai do céu. Lamento. É um produto ótimo de vender, é um produto que está muito bem aceito nos últimos anos, mas se você só está desse jeito, você já está iniciando errado. Você tem que começar trabalhando com seus grupos de amigos, grupos de familiares, contato direto. Essas pessoas, elas têm que saber de forma clara que você está trabalhando com consórcio. Oi, estou trabalhando com consórcio, foi num primo, ou estou trabalhando com consórcio, você tem um? Ah, eu não tenho. Pô, como assim você não tem um consórcio, né? Que é outra forma de prospecção que depois a gente vai falar, né? Mas, enfim, é juntar esses ganchos, cartãozinho já virou meio coisa do passado, mas ainda ainda funciona em alguns lugares, né? Então tem muita coisa legal que a gente vai estar falando aí, tá? Então é esse o primeiro ponto, Renato. Então que você falaria como crucial. Eu também colocaria isso como crucial. Para mim é o principal Separar aí para começar. principalmente no WhatsApp, é muito importante, cara. Hoje eu também E é, fiz e isso é sempre. ligar mesmo, viu, Marcelo? Ponto importante, é mandar mensagem e perguntar se a pessoa pode te atender ali por 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos ali, no tempo que ela Sim, tiver para você conversar, e aí você falar com a pessoa, né? O importante é isso daí, a mensagem é muito fria. Então, é, eu acho outro ponto importante é ligar. Ligar, ô Marcelo, ó, aqui é o Renato, beleza? Como é que você tá, tal? Pô, eu queria te falar que eu estou trabalhando com consórcio agora, sou consultor de consórcio, e aí vai. E aí você, cada um tem a sua maneira de conversar, né? Mas é não sei se eu vou importante dar uma isso. dica certa ou errada pro pessoal aqui, mas o Gilberto sabe disso, eu sempre falei isso para ele. Eu nunca gostei de usar telefone de empresa. Eu sempre fiz tudo no meu particular. Ah, Marcelo, mas e você leva o trabalho para casa? Depende. Depende. Se você é um mau vendedor, não, um mau comercial e explica de forma errada, pode ser que sim. Só que isso para mim sempre fez muito bem, porque eu sempre tenho uma base gigantesca de contatos no meu próprio celular. Todo mundo que quando eu vendi a piscina, né, lá atrás, quando eu comecei, eu posso contar tudo isso aí, veio comigo quando eu fui vender sistema de automação comercial. E aí me apresentei nessa área, e disso já saiu alguns. Quando eu saí do sistema, fui para o consórcio, automaticamente, toda a base que era de piscina, de clientes de sistema, que são empresários já, né, mais instruídos, vieram comigo, né, pela credibilidade que eu tinha no consórcio. Então, eu fiz muito consórcio para esse pessoal. Né, o Gil está aqui comigo, o Gil trabalhou comigo na área de TI, e ele sabe até hoje, né, Gil, quantos da época de sistema vem até nós, né, para saber de consórcio, e a gente não está falando de ticket baixo, não. A gente está falando de ticket de 750, 800 mil reais, de uma coisa que eu nem sonhava um dia que eles iriam trabalhar e querer o nosso consórcio, vamos dizer assim, né? Mas por que isso? Pela confiança e o caminho de longos anos conhecendo a gente no mercado, né? Quer falar alguma coisa, Gil? Não? E Então é até, isso. o Marcelo, só para completar isso aí que você falou, esse é um dos erros que eu cometi no começo. Eu pensei em separar, peguei um celular, coloquei um outro número e o negócio não ia, sabe? A partir do momento que eu mudei, aí mudei meu WhatsApp para Business e comecei a colocar informações nele, automaticamente começou aquelas pessoas que eu liguei no começo, que eu só me apresentei, mas começou a me chamar novamente, e aí começou a fechar negócios comigo, entende? Eu falo assim, ó, no setor de consórcio não dá para a gente ser frio. Não existe o frio. O que é? A pessoa, ela é carente, ela não entende, mesmo depois de fechado.
a ofertar um lance, às vezes ela tem essa dificuldade, tá, pessoal? Então é dever nosso saber dar um lance, é dever nosso aprender a emitir um boleto, né? Olhar o básico do sistema ali. Por quê? Nós vamos precisar desse suporte. Porque na primeira vez que ele pedir para você dar um lance, você falar para ele entrar num sistema da Embracon e se virar lá, ou um sistema da Volks, ou seja, qualquer administradora, você vai perder pontos com ele. E às vezes é uma coisa que 10 segundinhos resolve e muda totalmente o conceito e fideliza. Porque a hora que esse cliente contemplar, ele vai ser eternamente grato a você também, que é um outro ponto aí que nós vamos falar também, tá? Então hoje você falaria que, vamos por a segunda forma, utilizar sempre o mesmo celular? Você colocaria isso? Quem tem uma carteira de amigos, clientes e pessoas que têm algum tipo de relacionamento no WhatsApp, eu acho importante você utilizar o seu número que já é conhecido, né? E a grande maioria aí das pessoas vem de algum comércio, de alguma coisa, né? Vem de algum mercado. E aí é importante você utilizar, porque ali já é um número que já tem contatos, já tem visualizações, então as pessoas já buscam, e é importante. Eu acredito que sim, porque eu cometi esse erro no passado. Legal. Renato, outra coisa, uma hora essa lista começa a secar, Sempre não começa? começa. E aí? O que que você pensou? Porque uma hora, é gostoso a hora que vocês estão trabalhando com os seus familiares, amigos próximos, uma coisinha ou outra vai pingar. Vocês não podem ter vergonha, nem medo de falar, estou trabalhando com isso. Porque isso aí é muita questão de mente, tá? Fale, fale. As pessoas só vão consumir de você se vocês falarem. E aí, na hora que secou essa lista, o que que você começou a fazer, Renato? Então, vamos lá. Outro ponto muito importante aí, né? Sempre eu tive esse pensamento e eu acho que é um dos pontos mais importantes aí. Sempre quando você tiver uma reunião, você pedir indicação para essa pessoa. Então, assim, eu atendi o Marcelo hoje. Ô Marcelo, beleza, ó, fechou ou não fechou o negócio? Independente, tá? Isso daqui é independente do desfecho dessa reunião. Marcelo, você tem 5 pessoas que você pode me indicar que possam se interessar por esse produto que eu estou te oferecendo? Você gostou do produto, gostou da oferta? Gostei. Beleza. Você pode me indicar ali 3 amigos, 5 amigos que possam também se interessar? Ó, Renato, vou te indicar aqui, fulano, ciclano, beltrano. Pode ligar para eles que eu vou falar que você vai ligar. Já era, você já aumentou de cada um cliente que você conversou, amigo, que seja, você já aumentou para mais 3. Então, se são 10 pessoas que você atendeu, você já vai ter mais 30 para atender depois. Então, é uma coisa que eu sempre fiz também. Parece um clichê isso, porque todo lugar, qualquer livro que você vai falar de vendas, está escrito isso. Mas aí, E as Marcelo, vamos pessoas lá. leem, mas não fazem. É aí que tá. Eu trabalhei na Casa Bahia, né, só para vocês entenderem, durante 12 anos. E eu passei por vários presidentes da companhia, né? E desde a família Klein até os últimos que estavam lá, que veio da Movida. Enfim, lá, eles passaram por todo tipo de gestão que você imaginar. Colocaram gestão à vista, MOV, inventaram mil nomenclaturas para colocar um sistema de gestão de projeto, tudo, para você ter uma ideia. O que sempre deu certo e o que sempre vai dar certo é o básico bem feito. Não tem segredo, cara. É você pegar qual que é o clichê, qual que é o básico, é isso aqui, mas é colocar em prática, entendeu? É quando você tiver uma reunião, você pedir indicação, entendeu? Assim, É o eu não quero básico. que respondam, mas de todos que estão aqui, eu tenho certeza que todos já tinham ouvido falar esse modo de prospecção, indicação de um conhecido. Das últimas 20 propostas que vocês soltaram, quem fez pelo menos 5 indicação dessas últimas 20? Eu confesso que eu não fiz. E eu fazia. E eu fazia.
entendeu? e eu, Mas por quê? A gente começa a ficar com a vida cada dia mais corrido. Só que é o que o Renato falou, agora no caso Bahia e tudo, começa a aumentar a demanda, mas você não pode diminuir a engrenagem básica que é fazer essas formas. Porque às vezes você vai por avançado, só que o básico você está deixando mal feito, sua estrutura mal feita. E aí você vai ficar esperando lá, você tem uma big estrutura e não chega o lead, né? O lead, para quem não sabe, é uma pessoa que está interessada, né, ali, direcionada a você para tentar fazer algum dos seus produtos. Então, isso também é bem é, interessante. Você falou aí agora. para efeito aí de conhecimento, eu acredito que talvez as últimas 5 ou 6 negociações que eu fechei foram indicações. Foram Foi mesmo. indicações de clientes. Foram indicações de clientes que eu já tinha atendido, uns fecharam, outros não, e os caras me indicam. Conta essa última aí que você fez, como foi, que foi bem legal. Foi a última, eu já nem sei se é a última, você deve ter lançado mais vendas, mas aquela que se colocou no grupo esses dias atrás, É, acho que 2, 3 dias atrás. eu tava com um amigo aqui, foi na segunda-feira lá. Veio um amigo meu visitar de Sorocaba e ele falou: "Ó, vamos assar uma carne para almoçar, foi na segunda-feira." Aí eu passei na adega ali, de um rapaz que ele me conhecia da época da Casa Bahia, né? E eu passei na adega para pegar um carvão. Eu quase nunca paro nessa adega, olha, coincidência. Aí eu parei lá, ele perguntou como é que tava as coisas e tudo mais, aí ele falou: "Não, vou lá fechar o consórcio com você então." E veio, fechou. Só que quando eu Você fui já lá tinha para prospectado ele, então, já tinha o prospectado dono ele, da só que adega. ele, o dono da adega, só que ele não lembrava que eu estava com consórcio. Por isso que também é importante você estar Ah, revisitando suas listas. sim, sim. E aí, quando eu falei para ele que eu estava aqui com consórcio, ele falou: "Nossa, eu pensei que você trabalhava com outra coisa. Eu preciso fazer um consórcio." Aí ele veio aqui, fechou. Eu voltei lá na adega lá para falar com ele e aí perguntamos lá pro funcionário dele se ele também tinha consórcio, ele que não, e fechamos mais um lá com ele lá, Você fez já essa pagou. pergunta, né? O que absurdo, como assim? Você não tem consórcio, né? Aprendi com o Marcelo. E funciona, né? É isso aí. Funciona, cara. Já tá pago o boleto, já tá cadastrado e é isso. Então, vou colocar essa quarta forma aqui também. Eita, peraí que deu um tilt aqui no meu bloco de notas. Ah, não, foi abriu errado aqui. A quarta forma, perguntar ao cliente se ele já tem consórcio e dizer não. Dizer que não, Como assim? questionar, questionar de forma absurda, né? Exemplo. Vocês não estão vendo aqui, mas no treinamento vai aparecer, tá, pessoal? Exemplo, como assim? Né? Você não tem consórcio, né? Eu. E um dos pontos aí que a gente acabou pulando, eu acredito, né? Lá atrás, quando eu comecei a estudar, e aquela experiência ruim que eu tive, que você comentou, eu acho que tudo na vida a gente aprende o que fazer e o que não fazer também, né? Tudo é exemplo. E eu estudei um produto, aprendi sobre ele e tive uma experiência de como não usar esse produto. Entendi? Entendeu? Sim, é Então, importante, pessoal. É, sim, erramos aqui, né, de não ter comentado isso. É isso, muito importante conhecer o produto que você está vendendo, né? exato. Beleza, às vezes você pode até não ter ainda pela condição, né, e tal, mas a hora que você tiver a condição, é importante você ter um consórcio para você entender como é que ele funciona exatamente e conhecer o consórcio. Se você não conhecer o consórcio, pelo menos 40% dele, porque se você é 75, você é uma enciclopédia, 100% do consórcio ninguém nunca vai saber, porque é humanamente impossível, é muitas regras, regra de aceite e tal, mas se você é 75, parabéns, você é 5% da população que vem de consórcio aí, que sabe. Se você está 50%, né, no seu conceito, você está dentro da média, né? Agora, se você está 30, 32,
precisa aprender pelo menos um pouquinho mais aí, pelo menos um pouquinho mais, estudar. Tem muita coisa legal na internet, mas tem muita coisa ruim também, muito ruim. Cuidado, guru de consórcio não vende porcaria nenhuma. Eles só querem ganhar dinheiro em cima de vocês. Só Então, mentoria. É a única cuidado. coisa que eles vendem. Exato. E eu sei disso porque dentro da empresa, mesmo dentro da Embracon, existe uma dessas gurus aí, né? Não vou citar nome, mas faz convenção aí de 500, R$ 800 o dia por pessoa, e às vezes fica 4, 5 dias lá. Quer vender outros produtos juntos, colocar sistema e não sei o que lá, TTT, e nem Class é, né? Para quem já é parceiro autorizado em Bracon direto, Class é o mínimo que a empresa considera para você estar dentro das classificações bronze, prata, ouro, e nem class ela é. Eu não vou entrar nessa questão agora de class, mas é importante. Mas vê lá, sabe onde ela mora? Alphaville, Alphaville. Mas enfim, eu É que não não é é o ideia de citar consórcio nomes, né? que. Não é o consórcio que banca essa vida, vamos dizer, é as mentorias, cara. Marquinhos até E abre o sorriso ali, né, Marquinhos? é, Mas é a porque gente tem que assim, tomar ó, cuidado com os nomes que a gente fala, ou que fala demais também, né? Porque é uma eu gravação. falo, eu Mas falo é para vocês, importante. é, o Oi, que eu Marquinhos, falo como para é que é? vocês, A gente viveu, né, 20 anos que vive de consórcio e ganhar dinheiro com consórcio é trabalho, vale trabalho, tem dia que 6 horas da manhã, tem dia que é 8, 9, 10 horas da noite, você está atendendo cliente, domingo, e aí, ou seja, você vira nos 30 o tempo todo. E aí tem gente que parece que fala de uma forma que é mágica. Você vai vender milhões, vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico. Fica propaganda e honestamente, então, Não, a e se gente sempre. quiser mentir, não fica rico em 2 meses. e aí, Então, assim, ó, só Mas, para ir seguindo aí, né? A questão, cara, é a seguinte: surgiu muito isso na internet, a alavancagem financeira, que é muito utilizado o consórcio para isso, mas desde que utilizado da maneira correta, né? E aí as pessoas não sabem, e elas conhecem, por exemplo, esse rapaz que eu conheci, ele nem sabe como é que funciona o consórcio. É só alguma coisa que ele vende, ele aprendeu a vender dessa maneira, ele fica lá falando, ele aprendeu essas palavras, ele vai pelo convencimento de que é uma alavancagem financeira, patrimonial, blá blá blá, e é isso. isso. Só Mas que, fica no só que superficial, né? fica no superficial, e aí o ponto mais importante, às vezes cai clientes na esteira dele, que não é esse cliente investidor, é o cara que realmente quer comprar o imóvel ou o carro. E aí ele não sabe vender para esse cara, então ele só empurra qualquer coisa. E aí a taxa de cancelamento é alta. Então você vende 5 milhões por mês e cancela 3. Então, e outra, aí fica o produto mal falado, o vendedor mal falado, e aí você queima no mercado. Tanto que na região, o consórcio está sendo, para mim, está sendo mais trabalhoso ainda entrar com esse produto, por conta de que já foi muito queimado por conta dessas pessoas, entende? Então, Mas o mais isso importante. é Brasil, tá, Renato? O consórcio é o melhor produto que tem hoje no mercado. Não tem outro. Só que perante esse público, né, a gente tem que ficar muitas vezes reconvencendo o cliente que ele foi enganado na primeira vez. Exato. Porém, porém, quando cai na nossa lista um cliente desse e ele efetiva conosco, ele nunca mais troca, ele vai ser fidelizado e vai falar bem para você. Tudo bem, ele não vai falar para 20, como o cara que foi enganado fala, mas pelo menos para um, para dois vai mudando. E aí o que que vai acontecendo? Você vai vendo seus concorrentes todos caindo e você aos pouquinhos levantando e crescendo sua produção gradativamente, né? É É isso isso. que vai É isso. acontecendo, E entendeu? aí eu aprendi que essa era a maneira errada de trabalhar, né? Então eu não fui por esse lado, saí do escritório e decidi trabalhar por conta, porque eu já tinha saído da Boa. Casa Bahia, então não tinha mais como voltar atrás. Falei, é esse produto que eu quero trabalhar, eu vou trabalhar.
Então, comecei pequenininho ali, voltei a revisitar as minhas listas. Alguns clientes eu tinha perdido, clientes em potencial, porque eu tinha feito a venda lá no escritório e esse cliente foi enganado de fato. E não é uma Mas, culpa sua, entre aspas, né, Renato? Esse que é o problema, porque quando a gente entra, a gente vai muito pela cabeça do nosso mentor, né? Você estava sendo mentorado por aquela pessoa. E aí você vai na confiança. Eu vejo muito isso aqui, né, na minha acontece. região, novos vendedores bons, às vezes entrando, mas entrando num escritório que a gente sabe que não é legal o jeito que trabalha, e o cara começa a bombar. Pô, tô vendendo 2 milhões, tô vendendo 3 milhões. Gente, isso eu falo todo dia para quem me acompanha, e o Renato tá mais comigo no telefone aí quase diariamente. Eu falo, Renato, se eu quiser vender 25 milhões em um mês sozinho, eu vendo. Mas o que adianta você vender 25 milhões, e o Renato falou, e cancelar 21, 22? Como eu vou ficar falado na empresa? Eu vou dormir depois? Então é isso que acontece com esses vendedores, porque para eles estavam fazendo o melhor para a pessoa. Só que aí vê que não é daquele jeito que o mentor dele falou. E aí começa a ter cancelamento. Esse cara começa a se frustrar, esse cara começa a não dormir, o vendedor, no caso, porque começa a cobrança dele, não fica no mentor. E o cara quer lá, quer número, quer número, quer número. Então, cuidado só com o número. O número é importante para a gente crescer, mas seja escalonado, pessoal. Seja escalonado. Isso é muito importante vocês saberem. Primeiro mês vendeu lá 200 mil. Pô, legal. Bom. Para quem? Boa pergunta. Vamos lá, Renato, para você, o que foi um número bom para te animar de produção? Não estou te falando em dinheiro, tá? De produção para você falar assim, pô, daqui eu comecei a ver que eu tinha capacidade, a hora que você começou a trabalhar, assim, vendo que o negócio era bom mesmo. Qual foi esse número para você? Então, na verdade, assim, eu fiz um ótimo volume de venda em 2, 3 meses que eu fiquei nesse escritório. Né? Eu vendi um bom volume de vendas ali. Eu vendi, acho que quase 5 milhões para clientes da minha carteira. Né? Com a mentoria Mas, dele, do jeito que ele falava, né? maneira errada. Mas, enfim. Certo. Aí eu saí e fui trabalhar por conta. Naquele começo, qualquer venda era bem-vinda. Então, eu nunca coloquei uma meta. O que eu queria fazer a partir daquele momento era trabalhar correto. Então, e naturalmente as coisas foram acontecendo, mas eu comecei vendendo ali 200 mil, 150 mil, pouquinho. Mas assim, de maneira certinha. Igual você falou, você faz a base, depois vai crescer, cara, não tem como. Então, naquele começo eu trabalhei de maneira certinha, bonitinho, fazendo estratégia, e pedindo indicação. E aí começou a dar certo, começou a contemplar um, contemplar dois, contemplar três, e o cara foi comprando o carro, comprando tudo, comprou terreno, e aí foi dando certo. E aí esses caras me indicam. Então, assim, hoje, esses amigos que eu adquiri aí na venda, porque eu considero todo mundo meu amigo, desde que eu sou assim, o cara fez negócio comigo, é meu amigo. Então, Confiou esses em mim, né, amigos Renato? Mais ou confiou menos em isso, mim, confiou em mim. hoje, se você for ver, os caras falam que eles falam melhor de mim do que minha mulher. Que eles falam assim, não, se alguém Não, me deixa ela perguntar de ouvir. consórcio, se alguém ela tá ali na mesa dela, minha. Se alguém me perguntar de consórcio, pra mim é você, cara. Você é o cara. Então, os caras falam desse jeito. Então, isso aí eu adquiri como? Não foi vendendo qualquer coisa. Foi montando um planejamento estratégico de maneira correta, entendeu? E fui formando essa base, né? E isso tudo num curto prazo, você sabe, você está acompanhando. Isso aí. Tem um exemplo, cara. Eu não vou falar quem e como, mas a pessoa pegou, nós estávamos num grupo de amigos assim, e esse cara fala na lata as coisas, né? Aí tinha eu e mais um que vendia consórcio nesse negócio, no meio de uns 10 assim. Aí ele é amigo dos dois, mas ele não tem trava na língua. Pegou e falou assim: não, se um dia vocês for fazer consórcio, faz que você vai com aquele outro, não. Mas pra você ver como que. Aí, cara, é sem graça pra caramba e tal. Ó, E o cara pra, também, mas é só para gratificante. Assim, você, na hora você para fica sem você, graça, né? Você fala, caramba, é uma pessoa sincera,
É nesse ponto de chegar numa roda e falar um negócio desse, entendeu? É Só para você ter impressionante. ideia, tem um cliente nosso aí que ele é cliente amigo hoje e ele vai comprar mais coisas com a gente, o Serrano Agência. Vou falar o nome dele aqui que ele é de boa. Ele, no começo, né, Bom, ele vamos tava meio assim. respeitar ele, hein, gente? Também porque o Renato já fidelizou. Ah, é um amigo meu aqui. Mas enfim, ele, no começo, cara, pra você ter uma ideia, ele não queria fazer consórcio comigo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tive reunião com ele e com o Gilberto umas duas vezes, ele não queria fazer. E no dia que ele fechou, eu não esqueço, cara. No dia que ele fechou, ele foi no Cicobi e o cara falou pra ele assim: ó, isso aqui é mentira, esse cara é golpista. Falando de mim, o gerente do banco. E aí a gente foi no churrasco aqui, né, eu e ele, eu passei pela mesa dele, e ele falou assim pra esposa dele: aí, mano, o golpista é esse aí, me zoando, entendeu? Esse cara da empresa. Hoje, cara, o cara faz tudo comigo e quem ele conversar, ele me indica, entendeu? Cara, é uma coisa que a gente sofre quando a gente começa a crescer, principalmente se você já trabalha em outros escritórios. Eu não sei se algum de vocês já teve essa dificuldade, mas, por exemplo, como eu faço muita homologação de parceiros para ganhar 100% de comissão, eu vejo, às vezes, o que alguns parceiros que trabalham em outros escritórios sofrem. O que que acontece? Às vezes as pessoas de os outros escritórios pagavam 1% pro cara, né, 0,75 de comissão, e o cara ganhava um monte. Aí o que que ocorre? A hora que o cara sai para ganhar o dele, dói, porque o cara que carregava a empresa não era a empresa que carregava o cara. E aí, o que que acontece? Cara, eu tô até para abrir no GRC, né? Porque teve alguns parceiros fortes, né? Que começaram a falar isso do cara. O cara tinha a lista de cliente dele, ligava, aí já estava fechado o consórcio com esse parceiro, esses parceiros, né, que eu estou dando os exemplos, e o cara falava isso, né? Ah, você vai cair do cavalo, é bandido, não é credenciado. Aí o que que eu tinha que fazer? Pegar o telefone, ligar para o cliente, olha, sou parceiro máximo, Bracon, tá aqui o meu número, pode ligar, sim, ele é representante autorizado, sim, Bracon, tá, aconteceu isso, isso, isso. Mas, infelizmente, existe essa reluta, ainda mais se vocês já trabalharam em outros escritórios, tem gente que não tem hombridade, né? A verdade é essa. Eu tenho muitas pessoas que já trabalharam com a gente, tá em outros escritórios hoje, e graças a Deus somos amigos. Sair, tomar, e o cara fala, pô, faz com o Marcelo que não tem erro, e eu falo, pode fazer com ele, né? O Magno acho que não tá aqui, mas o Magno seria um exemplo aí que poderia falar isso, e tá tudo bem, gente. A questão do mercado. As pessoas têm que entender que quando vocês crescem, vocês estão evoluindo, quer dizer que ele, como mentor, ele fez um bom trabalho, né? Ensinou de forma correta, a pessoa está crescendo, né? Assim, e tudo são ciclos, né? A pessoa não está ali para ficar para sempre. Não é um casamento, na verdade. Então, e Isso está mesmo. tudo bem. E tá tudo bem. Bom, beleza, então, qual que foi a última que conversamos tanto que a É um última que eu tinha bate-papo aí. marcado, perguntaram ao cliente se ele já tem consórcio, dizer que não, questionar de forma absurda e... Estudar o produto, né? Ah, tá, isso, Estudar o produto. E fazer importante tudo de isso. maneira correta. É aquilo que a gente fala aí entre nós aí direto aí. Você fala para mim, Renato, prefiro perder a venda. Renato, não vamos vender. Por quê? Se vender, cara, se vender de maneira É, errada, você vai ter cancelamento, né? Então, melhor não cara, vender. quem que tá comigo aqui sabe. Acho que a Evelyn já trabalhou comigo no escritório. O Marcão, agora que a gente está tendo mais contato, mas ele já me conhece há um tempo, viu você, deixa eu ver quem mais está aqui que já me conhece há mais tempo. Acho que é mais os quatro, né? Só que, cara, quando não dá, não adianta o cliente chegar em você e falar assim, eu quero para 3 meses e você afirmar que aquilo vai acontecer.
Pelo consórcio, aí que tá. Pode ser que aconteça. Você tem a possibilidade de acontecer. Agora, você falar vai acontecer, né? Porque o Renato sabe, eu cravo muita coisa, mas porque eu tenho estatística para cravar aquilo. Tá? Então, se vocês têm meus Mas é dentro treinamentos aí, das possibilidades, né? justamente, eu tenho possibilidade para cravar aquilo, né? Então, isso é importante. E muitas coisas eu aborto, eu aborto. Só que, cara, o consórcio é tão bom, se você falar a verdade, você vem. Aqui, por exemplo, sexta-feira, a hora que eu saí do escritório da Evelyn, né, eu vim aqui para atender duas pessoas que são conhecidas, que já viram meus vídeos, sabe como é que funciona e tal. E ela quer um grupo assim para contemplar mais rápido e tal. E não tinha grupo no momento. E ela já queria me pagar. Eu não pego o dinheiro do cliente. Eu não pego. E isso é normativa da Embracon também. Mas 90% dos vendedores pegam dinheiro. Pega e fica esperando para cadastrar ou cadastra num grupo ali que não daria certo para aquela especificação para ela. E eu falei, meu, não quero. Aí trombei com eles no final de semana. Ela pegou e falou assim, me manda o Pix. Eu falei, não, não, a hora que eu tiver o certo, né? Não sei se eu vou por Box, se eu vou por Ibacom, enfim. Onde eu vou colocar você, a hora que eu tiver o grupo exato, aberto, eu te mando. Eu te mando. E tá tudo bem. Não é isso que vai fazer minha produção abaixar. Isso é o que vai fazer aumentar, porque se eu tenho 15, 20 desse jeito, o que que vai acontecer? Eu tenho mais que fazer esforço de venda. Eu só tenho que ir colocando. Mas por que chegou nesse ponto? Porque a gente foi fazendo esses acertos que o Renato está comentando aí e que ele está fazendo muito bem de começo também. Beleza? Bom, prospecção ativa. Vamos falar um pouco também, Renato. Isso também eu acho que é muito importante. A gente falou aí que você vai e tal, mas você fez, chegou um momento que você falou assim, cara, vou entregar uns cartão, teve isso também ou não? Faço até hoje. Eu tenho alguns panfletos que eu fiz aqui, uns cartões. Eu vou no mercadinho da esquina aqui, eu paro lá, converso um pouquinho, deixo um pouco. Vou cortar o cabelo, deixo mais um pouquinho. Tem as academias aqui do parceiro meu, eu sempre deixo nas academias. E é isso, eu sempre vou espalhando pela cidade toda. Onde eu vou, eu deixo. Um pouquinho de cartão, um pouquinho de panfleto. Você acha que isso é importante? É muito importante porque, por exemplo, lá no barbeiro lá, o cara nunca comprou nada comigo, mas toda vez que eu vou lá, ele fala que vai fazer um consórcio, né? E aí Está sempre que esperando o momento dele. É isso. o momento E, dele. e, gente, e tá tudo bem, não force uma venda que não vai Não, sair. Cuidado. é, Meu, tô aqui, né? Vai lapidão. Ó, olha o cliente que eu contemplei. Olha aqui, ó que é legal, olha o isso. carro que ele pegou. Não Toda precisa vez que eu vou forçar. Você lá, falou isso aqui, cara. Acabou. toda vez que eu vou lá cortar o cabelo, eu mostro para ele que saiu mais um contemplado, que o cliente comprou um carro, tá? Vou falando. E aí ele vai escutando, beleza. Só que o que acontece? Ele acaba virando um divulgador de mim. Porque todo mundo que vai lá cortar o cabelo, que comenta sobre consórcio, ele já vai indicar quem. Exato, Entende? É isso. exato. E nas academias é a mesma coisa. A gente tem quatro academias aqui que a gente coloca, né? Inclusive, tenha um barbeiro de confiança. Eu também tenho um que só me indica. Isso, Isso é isso dá muito muito bom. certo, cara. Ou não, eu tenho Isso dá dois. muito Eu tenho certo. um aqui e um na cidade do Jean, lá como que é a cidade do Jean, esqueci o nome dele, não lembro também. Mas tenho dois, mas por quê? Ele me indicou um, saiu tudo certinho, o primeiro e ele indicava outros, lá não dava certo. Cara, tudo agora, não, pelo amor de Deus. Falou de consórcio do escritório do salão dele, ele já me manda o contato. É isso. É muito E, importante isso. e nas academias aqui, assim, eu tenho abertura, né, de ficar lá, de fazer lá as coisas. Então, eu acabo deixando lá e é a mesma coisa. Falou de consórcio perto dos personal lá, ele já entrega meu cartão, meu panfleto, pega aqui, vai lá na recepção, pega, entrega e indica. Por quê? Porque a gente vem construindo esse relacionamento, entende? É isso. E isso aí é importante, cara. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. O cartão tá meio defasado, a gente fala, né?
foi tudo pro digital, mas eu acho que ele ainda tem um papelzinho, porque, ó, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Ó, cartão, aqui, ó, na minha mesa, o cara entregou, tá aqui. Então você lembra da marca dele? Aqui, ó, cartão. É Max, inclusive, viu, Evelyn? Não, e é Então, baratinho para fazer isso daí, né? É um investimento super ó, válido. guys, fazendo propaganda dos caras aqui, nunca fizeram nada comigo, mas toda hora você vê o cartão do cara, fica aqui. Você acaba, às vezes, muitas vezes, estão jogando fora, entendeu? Você Aí, fica meio assim, então, pô, o cara veio até você, tem gente que já pega e rasga, mas é 5% da população que faz isso, cara. A sim, e maioria, ó, ainda mais se o cara é comercial, igual eu, você fala, pô, o cara veio aqui e tal. mas Pô, cara, ó, deixa aqui, Marcelo, uma hora eu uso. só para você entender, meu escritório é em cima de um depósito de material de construção. Eu deixo lá também. E aí, de vez em quando, eu vou lá, porque eu faço algumas coisas ali pro depósito, né? E aí eu vou lá no depósito ali. E direto eu vejo o povo pegando, né? Meu panfletinho ali, meu cartão. Tanto que tem um cliente ali que eu atendi semana passada, que a gente vai fechar agora na virada do mês. E ele pegou o meu panfleto aqui. E ele nem sabia que era eu. Ele pegou meu panfleto, que ele não me conhece, e aí ele me chamou e tudo mais. Aí quando eu conversei com ele, ele falou, pô, é o Renato aí que fica no Casa Nova fazendo o Você vê? administrativo. E ele nem Você sabia, eu vê? nunca tinha conversado com ele. E ele vai fechar. Já mandei a proposta e já me indicou. Já me indicou o primo dele, que também já simulei a proposta e ele também já se interessou. Disse que virando mês aí vai fechar. Show de bola. Mais alguma Então coisa é de importante. prospecção, porque senão eu acho que eu vou entrar para posicionamento digital. Tem alguma coisa a mais que não falamos aqui, né? Que você está Bom, na eu cabeça? acredito que não. Acho que a principal aí é a sua rede de contato, indicação e panfletar a cidade aí. Não tem o que fazer. Temos um outro fera aqui que ligou a câmera agora e apareceu, que é o Carlos, está fazendo um trabalho muito bem feito lá em Rio Preto, né? Cidade que eu adoro aí, inclusive. Carlos, de tudo que a gente falou aí com a sua equipe, o que você faz de além? Eu sei um ponto aí que você faz bem legal que nós não falamos, mas se você não lembrar, eu falo dele. Tem algum outro exemplo aí que você falaria que seria importante, só para a gente agregar aqui pro pessoal? Na verdade, sim, ó, bom dia, galera. Tudo bem? Ó, acho que não foge muito do que o Renato e o Marcelo estão pontuando, né? Acho que só um outro ponto é que eu pontuo muito aqui com os meus vendedores é que a gente tem um costume que eu acredito que desde quando a gente entra no consórcio a gente fica com isso na mente, né? Que é só esperar o cliente nos procurar. E a gente acaba não procurando ele também, né? Porque hoje na internet, se a gente for procurar vários engenheiros perto de mim, médicos próximos de mim, vai aparecer inúmeros, né? E a gente pode também estar fazendo esse contato com esse cliente, né? Oferecendo o nosso produto. Eu costumo dizer aqui para os vendedores, né, que eu mostro sempre minhas imagens quando eu entrei há 8 anos atrás no consórcio, quando eu panfletava porta a porta. Hoje em dia é um pouco mais Importante, no fácil. começo tem que fazer, né, Carlos? Tem Tem que que fazer. fazer isso, pessoal. Não tem jeito. E aí hoje eu digo que é um pouco mais fácil, porque você pode panfletar virtualmente, né? Que é você pegar ali lista de vários clientes, você joga ali uma imagem, você pode fazer hoje tem o Canva, tem outros aplicativos, você consegue você mesmo fazer ali a sua arte, joga para o cliente e apaga todas as mensagens, né? Os que vão te responder vai subir no teu próprio WhatsApp, porque o WhatsApp hoje em dia, tanto o business quanto o outro, ele tem algumas funcionalidades que ele te bloqueia muitas mensagens. Então você manda e apaga, que aí não faz com que você não bloqueie. Então a gente trabalha muito assim aqui também, né? Fora também captação de CNPJ, indicação, entendeu? A gente costuma fazer, a Ação do gente, CNPJ. a É, gente Marco. costuma fazer aqui na empresa também para dar um gás um pouco a mais quando o cliente ele conclui, porque às vezes a gente só pede daquele cliente que está para concluir, né? A indicação, ou que também está para finalizar ou não fechou, mas a gente não pede do cara que fechou, né?
aquele cara que já tem um consórcio ali que ele pode indicar e a gente também utiliza. Esse é o mais importante, a gente às vezes acaba deixando, né, Carlos? A gente É dá um isso aí. gás a mais, faz ali um teatrinho de venda, entendeu? Se o cliente ele indicar 3, 4 pessoas, a gente põe ele em algum grupo exclusivo, a gente paga 50, R$ 60. Se você for calcular o ganho que você vai ter nessa venda, ela te dá 6, 7 vezes mais do que você dá 70, Com R$ 50 certeza. para o cara que Do te que você dá indicava um brinde pro cara que indicou, né? cliente. Então a gente está fazendo muito aqui também, campanha de feirão para atrair muitos clientes, tanto os concluídos quanto os que vão concluir. Então a gente faz um trabalho bacana aqui de captação, né? E fora, tirando as formas tradicionais, a gente também utiliza bastante essas formas também, entendeu? O Carlos tem uma outra forma lá que eu acho bem interessante. Eu até já pedi umas gravações, eles querem me mandar. Sobre É, as que é o carências, telemarketing, né? O telemarketing. telemarketing que você faz aí, né, do pessoal. Explica um pouquinho como é que você faz com esse telemarketing pessoal aí, Carlos. Aqui dentro da empresa a gente investe um pouco, né? Aqui questão de sistemas, né? A gente deixa tudo para o vendedor aqui para que ele não tenha desculpa para dizer bem assim, não, eu não estou conseguindo fechar a venda porque o mercado está ruim ou porque o produto não é bom, porque a empresa não me dá suporte. Então a gente meio que fecha tudo aqui questão de sistema para não deixar essa abertura para o vendedor, né? E para os outros setores também. Então a gente tem sistema aqui que acompanha o colaborador ele quando ele manda mensagem, né, via WhatsApp, então fica tudo gravado, tudo registrado. E, por exemplo, daqui a pouco tem treinamento semanal, né, com a galera aqui na empresa. Eu consigo mostrar exemplos, né, de como que um colaborador ele está fazendo, mandando áudio e as gravações também de WhatsApp, o que ele tem que fazer, o que ele tem que ajustar, porque isso tudo fica gravado em um quadro dentro de um próprio CRM que a gente tem aqui dentro da empresa. Então, eu consigo passar feedback para eles mais direcionados, para que eles não venham a ter dificuldade, né, baseado nisso. E fora isso Cara, também, tem os colaboradores também que ligam, né? Só cortando um pouco mais, tem os colaboradores que ligam eu cortei. e que a gente tem aqui também um PABX aqui dentro da empresa, né? Tem um PABX que ele fica tudo registrado em nuvem, que eu também consigo passar semanalmente para os coordenadores as próprias ligações, quantos um vendedor fez. A gente pega muito no pé dos novatos, que o novato ele ainda está aprimorando aquilo e tudo mais, e também para os veteranos, porque os veteranos, o maior vício que eles têm é que quando eles começam a fechar a venda, eles já começam a querer virar coach, né? De consórcio, querem começar a falar Que é os coisas mais. gurus que tem hoje, né, Carlos? Todo E mundo na, quer ma- virar guru. e na maioria das vezes o básico funciona, né? Feijão com arroz é só você fazer o É feijão com isso. arroz. Querendo ou não, entendeu? A gente também tem muita venda aqui online, mas nada melhor do que você atender presencialmente, porque você consegue ver ali face a face com o cliente o que você pode passar para ele de credibilidade. Isso tudo fica gravado aqui dentro da empresa. Nos ajuda até para o pós-venda também. Chega um cliente aqui, que a gente também está sujeito a isso. Infelizmente, são situações externas, né, que a gente não consegue controlar, mas você pode fazer da forma correta como for uma venda, mas o cliente ele pode alegar que ele foi enganado, ou que ele não estava ciente de tal coisa, ou que taxa estava escondida. Então a gente também tem as gravações que ficam tudo registradas por conta dos controles de qualidade que a gente faz. Parecido com o da Embracon, só que um pouco mais firme, porque eu tenho um pouco de receio, né, baseado nisso de pós-venda, então a gente consegue fazer aqui desde o início até o final. É um bom atendimento ao cliente e, graças a Deus, a gente vem fazendo um trabalho bacana aqui dentro da cidade, aqui de São José do Rio Preto, nível Brasil também. Show de bola. Bom, Isso aí que o Carlos falou, pessoal, muito, muito interessante. É claro que precisa já de uma escalabilidade, mas sistema de controle e gerenciamento é muito importante para você ver onde você está pecando, o que que você está errando e ter um controle, porque vai chegar uma hora, é aquilo, se você atende 5 pessoas no mês, qual que é a sua chance de vender? É 5. Se você atinge 1.000 pessoas, qual que é a sua chance de vender? É 1.000, entendeu? Então, quem que vai ter uma produção maior? O que atendeu 5 clientes que esperou cair do céu? Ou 1.000 que você saiu prospectando, atendendo? E a hora que você tem um controle que você está atendendo 40, 50, cara,
às vezes você nem lembra o que você falou mais para a pessoa. Então, é importante essa questão de CRM, sistemas, mas isso é de acordo com vocês vão escalonando, pelo amor de Deus. Não vão querendo comprar todas as ferramentas, sistema e tal, mesmo porque a gente está aqui, a gente pode ajudar e auxiliar vocês isso com o tempo também, né? Eu e o Gilberto temos da área de tecnologia, a gente tem muita coisa já montada, vie- veio de anos, né? Não é de hoje, né? Então a gente tem uma tecnologia até avançada igual o Carlos. O Carlos eu sei que investe nisso desde o começo, né, Carlos? Praticamente. Mas você não tinha as ferramentas que você tem hoje há 7 anos atrás, tenho Sim. certeza disso. E Mas isso é o, gradual, né? o bacana também, o Marcelo, pessoal, também, é que eu vi vocês falando sobre. Vocês gostam também, sou dessa época que gostava de levar o telefone para casa, o meu mesmo, para ficar falando com o cliente, né? Eu lembro que 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tinha cliente caminhoneiro que está na estrada tentando ligar para você. E eu gostava disso. Então, por exemplo, como o sistema ele permite, o colaborador ele nem precisa levar, porque cada colaborador que tem um tablet da empresa, né? Mas ele pode baixar no próprio celular dele o aplicativo, né? Do CRM e da ligação. Então ele consegue fazer tudo isso. Mesmo ele de casa eu consigo acompanhar se ele está trabalhando, se ele está com a intensidade lá ou não. Então isso também me ajuda muito. E não é algo assim extraordinário, cara, você gasta quanto aí e tudo mais. Cara, se for contar os dois, tanto o CRM quanto o PABX, eu devo gastar uns R$ 1.000, que é uns R$ 1.000 para comparado com o que E vai ele te traz de benefício, né, Carlos? entendeu? Então, assim, não é nada extraordinário, assim, e, tipo, com um limite de até uns 20 colaboradores, né? Que eu consigo incluir nas duas plataformas, que me dá todo o feedback. Eu não preciso praticamente ficar montando de um por um gráfico, porque ele mesmo me joga e eu consigo apresentar para o pessoal aqui na empresa, entendeu? Chega final do mês, você tem a reunião, você tem a quantidade de prospecção que cada um fez, quantas Sim. ligações, quantas vendas, conversão, né, de lead Por onde para está pelo vindo, menos reunião agendada. por onde está vindo também a questão de se está vindo de Facebook, de WhatsApp, Marketplace, indicação, impulsionamento, de onde está vindo também tudo isso consegue me passar, para também eu investir mais em determinada plataforma, para gerar bem mais leads para a galera, entendeu? Então me ajuda bastante. Obrigado pela contribuição. Se lembrar mais alguma coisa, vai falando ali pra gente, tá? Outra coisa que eu assim, preciso falar hoje é posicionamento digital. No mundo que a gente vive hoje, é importantíssimo ter a rede social da empresa, o seu rostinho bonito aparecendo lá. Ah, eu tenho vergonha, eu falo errado. Pessoal, não tem problema. O importante, lógico, você não vai fazer um vídeo também, tudo isso esfarelado, né? Faça um vídeo da melhor forma que você consiga, com os melhores recursos que você tem, e você vai evoluindo isso com o tempo, tá? Então, posicionamento digital. Renato mesmo, eu acho que umas 5 vezes já, né, Renato? Demorou para fazer, né? E eu falava, Renato, faz o posicionamento digital, Renato, você está sem posicionamento digital. Luciano, acho que está aí também. Não sei se é o Marchiori, deixa eu ver, acho que o outro saiu, né? Tava aí. Quantas vezes também falei para ele, mas não é você, não, foi o outro. Falava, Luciano, faz seu posicionamento digital, isso é importante. Até que ele fez e as coisas vão melhorar da água para o vinho, mas vai ter uma melhora, porque a visibilidade e o alcance de pessoas que você não conhece é muito maior ali, né? Entendeu? Até porque, Então, ô Marcelo, entra naquilo que a gente falou. Ah, você deixa o panfleto, o cartão lá no barbeiro. Mas aí o cara quer ver ali alguma coisa da sua empresa, ele vai ver o que no cartão? Aí solta o seu número para te ligar? Não, aí precisa ter um Instagram, um Facebook, TikTok ali para ele poder estar olhando, né? é isso, né? O Instagram hoje, né, é crucial. O Instagram e pelo menos um Facebook, né? Hoje tem rede social própria para empregos, que é o LinkedIn também, que é muito Também. importante ter, mas a maioria não faz, mas eu acho bem legal ter. Ah, Marcelo, menos pessoas acessam, ok, mas tem muito empresário que utiliza o LinkedIn, entendeu? É uma rede social mais séria, né?
entendeu? Então, isso eu acho bem legal. E além disso tudo que nós conversamos, né, se esquecemos de alguma coisa aí, vocês nos perdoem, mas além disso, é importante trabalhar com impulsionamento digital também, para você alcançar pessoas que não te conhecem, né? Porque a rede social, você vai alcançar algumas pessoas que são fora da sua rede, mas a maioria é seu posicionamento e cíclico de alguma coisa que já curtiu o seu. Para conhecer novas pessoas e tudo mais, é somente fazendo o quê? Impulsionamento. Senão você não consegue alcançar. Mas cuidado para vocês não queimarem dinheiro, tá? Impulsionamento é importante fazer certinho, fazer a escala de onde vocês querem alcançar, um público-alvo. Vou até dar uma tarefinha pro Gil aqui, Gil. Se você conseguir mandar depois pro pessoal, a faixa etária que a gente faz, mais ou menos, entendeu? E a gente acaba tendo uma aceitação legal até, né, para ver se isso às vezes encaixaria. Mas é muito erro e acerto, tá, pessoal? Não fala, fala aí. Pessoal. Bom, pessoal, acho que eu estava falando aqui com o Marcelo, né? O ideal seria a gente continuar, já que essa semana a gente está falando de casos de sucesso, como o do Renato, né, do Carlos, e de vocês também, que com certeza vai vir aí com muitos casos de sucesso. Continuar também nessa linha de atuação, né, dentro do comércio, de forma indicação, como o Renato falou. Então, assim, no marketing digital, eu gostaria de fazer também, né, continuar essa semana com vocês e já alinhar um novo treinamento focado para as estratégias, né, focados para a questão de captação dentro do digital, né? E ainda bater um pouquinho mais nesse assunto aí de captação de clientes, que acredito que dentro da nossa expertise aí, a gente consegue ajudar bastante vocês, né? Já um pouco atrás também, já tem um projeto nosso aí de fomentação, né? Não fermentação, desculpa, fomentação de leads, né? O nosso interesse é fazer isso para que vocês não tenham que ter o trabalho, né? O trabalho oneroso de aprender um gerenciador de anúncios, aprender como fazer a segmentação, como escolher público ideal, e ao invés disso, juntarmos aqui, né, toda a nossa rede de parcerias aqui, para que, através da nossa expertise, a gente coloque valores dentro do marketing digital, né? Com nós mesmos aqui fazendo, e vamos disponibilizar o nosso próprio CRM para vocês, porque assim vocês conseguem pegar já leads mais assertivos, né? Em vez de bater aí, cada um tentando fazer o seu. Então, assim, vai ser duas possibilidades. A gente vai dar o treinamento e vai dar essa oportunidade aí de vocês injetarem e terem acesso ao nosso CRM aí dos nossos leads, claro. Aí a gente pode marcar para quarta, né? Tem uma data agendada do pessoal, isso é importante. Mas é isso. O posicionamento digital hoje ele é crucial. Quem não tem uma página no Instagram, e ao menos, né, Instagram e Facebook, faça, é importantíssimo. Alimentar pelo menos uma vez por semana aí com alguma coisinha, né? O certo mesmo a gente sabe que é 4 vezes, mas nem eu confesso que Acho que tem que ser todo dia. mas Tem que ser todo pelo dia. menos os status, né? E atualizando alguma coisa Eu é acho que a ferramenta aí, importante. ô, Marcelo, depois no treinamento o Gil vai poder falar mais, mas você pode, uma vez na semana, você já programa a semana toda. Imagina. Agenda aí, já era. Que é o que eu faço aqui, senão você não dá conta.
O importante é cada um entender o seu momento, né? Dentro do consórcio, né? O seu momento dentro do trabalho, né? Que você vem vindo, porque é o que acontece. É, a gente tem aí, desde oportunidades de se trabalhar, como já foi mencionado, indicação, networking, PAP, que é porta a porta, que dá menos, gera menos custo, então por isso que a gente tem que ter essa atenção, né, para quem está começando, por exemplo, do que você fazer um impulsionamento. Então isso a gente vai explicar também lá na frente. Então, assim, a gente tem que entender o momento que a gente está, mas o marketing digital, né, o Instagram e o canal no Facebook, ele é essencial, dependente do momento que você está. Então, você tem que postar, e não precisa ser nada profissional, tá, pessoal? A gente manda artes, algumas artes a gente está mandando, e o dia a dia ele é essencial, porque o dia a dia é o que cativa os seus seguidores dentro do Instagram. Então, tá indo num cliente, possível cliente, faz um story rapidinho ali, nada profissional, né? A gente fala que o que cativa mesmo é a vida real, né? Não é ali nada. O profissional você vai usar num impulsionamento, numa estratégia de marketing digital. Agora, o dia a dia ele é o que mais prende o seu seguidor, tá? Então, é importantíssimo estar fazendo. Beleza, pessoal. Agora eu vou abrir perguntas aí para quem quiser fazer qualquer pergunta para mim, para o Renato, para o Marcão, né? Enfim, quem quiser responder, para a gente abrir um bate-papozinho aqui. O Luciano Marchiori aí queria muito esse treinamento, né, Luciano? Não sei se ele está me ouvindo agora. Né, Renato? Quantas Mais vezes, um né? bate-papo, né? Não Isso, é, então não é nenhum vamos abrir treinamento, né? É um essa sessão bate-papo. de bate-papo aí. Eu acho que é muito importante e até mais produtivo, às vezes, do que a gente falou aí. Tem alguma pergunta aí, Luciano, que você queria fazer, que a gente esqueceu de comentar algo? Fique à vontade. Não muda Sim, aí. o áudio seu está fechado aqui. Tá ouvindo aí, Luciano, a gente? Deixa eu ver. Ah, você está sem som? Ah, entendi. Bom, beleza, mas deixa eu ver aqui no chat, se quiser escrever alguma coisa aqui, pode mandar. Evelyn, eu sei que você adora uma pergunta. Não, deixa eu falar, Ótimo. Renato. Eu vi que seu rosto era um pouco familiar. Eu trabalhei na Casa Bahia há 7 anos também, Aí, que legal. E qual que você trabalhou? na 1035, 1035, de onde que é? Araçatuba. Araçatuba. Legal. Já rodei algumas regiões, mas não fui para Araçatuba, não. Eu conhecia. Araçatuba ficava de qual regional? Era do Miller, na época, Miller. e Conheço. depois entrou. Eu não lembro o nome dela, mas entrou uma mulher. Acho que é Josi. Josi, conheço também. Já saiu, não está mais na empresa. Eu trabalhei com o seu Vanderlei, na verdade, como gerente. Eu Legal. iniciei, Chamar ela para vender consórcio, Renato. iniciei com o seu Vanderlei em Birigui, quando ele veio transferido para Araçatuba de novo, aí ele me transferiu também. Legal. Vanderlei é gente boa. Top. Antigo, né? Continua. Continua. Marcão, Mateuzinho, Jandrei, alguém. Luciano fez uma Ah, pergunta Luciano no fez? chat. Fala aí com a gente. Renato, a pergunta é sobre sua abordagem, né? Você só pergunta se tem consórcio? Acredito que não, né?
Não, é assim, acho que você entende o momento ali da abordagem, né? Acho que todo mundo aí tem como eu disse, né? Você vem do comércio, por exemplo, eu posso usar a Casa Bahia como exemplo mais uma vez, mas eu ia atender um cliente mais de idade, eu abordava de um jeito, um cliente mais jovem de outro jeito, então eu acredito que a abordagem você molda ao cliente que você vai atender. Eu nunca tenho uma abordagem padrão para todos, nunca. Lógico que Por tudo isso, dentro da ética de trabalho e tudo mais, mas eu nunca chego em um tipo de abordagem para todo mundo igual. Por isso que toda venda ela é estratégia, tá, Luciano? E segmentação, perfil do seu público. Então, Isso. hoje eu vou atacar clientes de para vender consórcio tradicional. Vamos dizer assim, vou vender auto, moto, enfim, vou buscar esses clientes. Tá, primeiramente, aonde eu vou buscar? Ele vai definir a forma com que eu vou abordar, né? Então, eu vou visitar uma fábrica, ver se eu consigo um espaço lá para falar com os funcionários lá sobre consórcio. Então, é uma forma que você vai tratar de abordagem. Vou buscar empresários. Então, como eu vou abordar o consórcio para esses empresários? Bom, vou falar sobre investimento. Então, você vai abordar de uma forma. Então, para cada é, por isso você tem que fazer a estratégia de campo, né? Para Um onde ponto você aí, vai. hoje, só para complementar, eu faço isso no dia a dia, mas você pode estruturar isso melhor, cada um à sua maneira aí. Um exemplo, eu atendi o Gilberto, fechei ou não fechei negócio e pedi uma indicação. Quando eu peço essa indicação, eu já geralmente no meio da conversa eu vi de forma descontraída, nada muito, vamos dizer, elaborado. Eu pergunto, mas essa indicação aí, o que ele faz? O que ele é? Ele é empresário ou ele trabalha para alguma empresa? Por que ele é? Porque eu já filtrei alguma coisa da pessoa, faz eu uma ficha consigo do cliente, né, o isso, perfil. eu já consigo me preparar para ir quando eu for atender esse cliente, entende? Ou o cara já fala assim, não, é parceiro meu aqui, amigo meu, pode ligar para ele aí que ele já está te esperando. Aí já é um outro tipo de abordagem. Então, eu já sempre me Ô, preparo, sabe? Luciano, é importante entender que essa aí você tem consórcio, que absurdo você não tem, é a hora que você está num mercado com a caixa do Descontraído, mercado, né? Descontraído, entendeu? né? É esses, não é para o cliente que você está indo já direcionado, tá? Isso é muito Exato. importante a gente fazer essa separação. E tem duas coisas que são importantes aqui, o Renato citou, mas não com as palavras e as técnicas certas, ele só fala, mas é trabalhar a mesma comunicação do seu cliente. Se é um senhor mais de idade, você vai falar mais na linguagem daquele cliente. Se ele fala mais rápido, você vai falar mais rápido. Se ele fala mais devagar, você tem que falar mais devagar. Então, é você analisar as características do cliente que você está atendendo e transformar na mesma comunicação que ele entenda. Isso é muito Isso. importante, tá? E outra coisa que é essencial é criar reporte. O que é criar reporte? É você olhar uma foto, né? Igual aqui, ó, a da minha família aqui, ó, na mesa, e falar, nossa, que família bonita, a do senhor, quem são? Aí você quebra aquele gelo e diz, é meu filho, é meu tio, é meu vizinho, é meu papagaio, o cachorro, entendeu? O, o time do coração. Pô, o Coringão perdeu, hein, cara? Ah, mas que time você torce? Pode ser Palmeiras, para Corinthians, eu sou corintiano também, entendeu? É mais ou menos isso, é criar repórter, que é muito importante nessas prospecções que você não conhece o cliente, mas que vai demandar um tempo a mais. Agora, caixa do mercado, você não vai ter tempo de ficar analisando e criar report da adega, né, Renato? Cara, você não fez seu consórcio ainda? Pô, não acredito. Você não fez, não fez? Não, pô, ó. Aqui, ó, vou te deixar um cartãozinho, depois você me chama aqui que eu vou te explicar uns negócios legais. Vou fazer uma condição boa para você. É isso, É isso. entendeu? É no papo de boteco, entender os cálculos básicos, igual eu ensinei lá de Select Mais, por exemplo, dando exemplo da Com, tabela
select mais de carro. Ah, eu quero um carro de R$ 60.000. Beleza, você consegue pagar, você tem R$ 20.000 de lance? Tem. Consegue pagar 800 por mês? Que eu já expliquei essa tática para vocês também. Consigo, ó, passa lá depois do escritório que eu vou falar e dá para fazer. 800 só? Sim, 800 só. Quero um carro de 75 mil. Ó, tem 25? Tem, meu carro vale 25. Milão por mês fica legal? Fica. Passa lá no escritório. É entender fazer esses cálculos básicos aí de cabeça sem ter que ficar pegando calculadora. O cliente não quer isso na hora que você está bebendo, não quer pegar calculadora, não quer simulador. Ele não quer bodega nenhuma, ele quer o contato seu ali e você fazer esses cálculos rápidos e sair. A gente pega a garganta, acabou. Se alguém quiser falar, fica à vontade. É isso. Mais alguma pergunta? Outra, só finalizando essa parte, mas eu vou falar isso no outro treinamento, tá, Luciano? Mas, assim, uma coisa que a gente tem sempre que focar é que o que acontece. O consórcio ele é só um meio, tá? Então, eu sempre falo isso porque o consórcio ele é um meio, ele não é o fim. Então, o cliente, ele, na verdade, você vai entender a necessidade dele, né? Então, o que acontece? O que ele quer é comprar uma casa, o que ele quer é comprar um carro, né? Então, o que acontece? Essa pergunta, essa questão que o Marcelo e o Renato falou, é mais conversa de boteco, igual o Marcelo fala. Não acredito que você não tem consórcio. É uma questão mais de conversa de boteco. Agora, na hora que a gente vai vender, a gente tem que ir lá pro fim, porque você vai vender o consórcio através da realização do sonho. E o que é o sonho? Na verdade, o cara está querendo comprar um carro, ou está querendo comprar um imóvel, e aí você vai mostrar que o consórcio é o melhor meio para isso. Tá? Então, mas isso a gente vai tocar lá na frente, no próximo treinamento. O Luciano falou que gostaria de saber sobre parcerias. O que seria o parceria? Você fala fazer integração com outras pessoas, passar um percentual para essas pessoas, é isso? PAP não é fácil, vai se mostrar. Sim, PAP é crucial, tá? Mas confirma para mim se seria isso. Gostaria de saber sobre parcerias. Pô, vê lá, me indica, te passo um percentualzinho, seria isso? Isso é muito legal também. Se for isso, eu explico melhor. Isso. Beleza. Então, hoje, ninguém ganha dinheiro sozinho. Lamento. Não existe dinheiro sozinho. E é igual alguns cursos que a gente fez, né? Principalmente o Wendel Carvalho fala, o Wendel Carvalho, se vocês quiserem seguir aí, né? Propagandinha do Wendel aqui das minhas fitinhas. Ninguém fica rico sozinho. Para você fazer um rico, você precisa de várias pessoas que ainda não são ricas. Para você fazer um milionário, você precisa de outras pessoas que são ricas. Para você fazer um bilionário, você precisa de várias pessoas bilionárias. Então, são passos, né? Então, é isso, é ir crescendo todo mundo junto. Eu falo muito isso. Eu nunca gostei do sugar uma pessoa, né? E tem muitos escritórios que trabalham no sugar. Aqui a gente não, a gente sempre trabalhou todo mundo ganhando, né? Muitas vezes a gente tira do bolso, né, Gil? Muito, é, mas por quê? A gente quer ver todo mundo feliz, todo mundo trabalhando e todo mundo crescendo junto, tá? Fazer parceria com o vendedor e dar percentual de concessionário. Cara, é legal, só que tem muita gente já trabalhando dentro de concessionária, tá? Nós mesmos somos autorizados uma concessionária aqui e não se, somos autorizados, só para vocês entenderem, autorizados pela Vox e não conseguimos entrar dentro da concessionária. Agora, fazer parceria com vendedores específicos é melhor, é mais negócio, porque eles ganham muito pouco dentro da concessionária. Né, Marcão? Marcão tá aí, é de concessionária, não sei se ele tá ouvindo, ele tá no celular, mas
O Marcão hoje ele é diretor aí comercial de consórcio dentro de concessionárias. Ele dá treinamento para uma concessionária gigantesca. E, e é isso, é difícil você entrar acima, mas você captar certos vendedores para te indicar é uma boa. Imobiliária é muito bom também, Luciano, muito bom, está em crescimento. Inclusive, a Evelyn acabou de fazer. A Evelyn, o escritório hoje dela é uma parceria com a imobiliária, né, Evelyn? Se você falar um pouquinho. O que te chamou nas imobiliárias aí, Evelyn? Se quiser falar um pouquinho? Sem Oi, microfone. Marcelo. Aí, foi. Na verdade, o barulho aqui está um pouco alto, eu não entendi a pergunta. Você perguntou se é importante fazer parcerias com imobiliária. E eu citei que hoje você buscou a parceria com imobiliária e o que você achou de interessante nesse mercado para ter ido, né, sendo que você já tem um conhecimento legal de consórcio, poderia ter alavancado sozinho, mas você buscou isso. Por quê? O que foi sua motivação? Me levou porque eu já trabalhava esses leads, eu tive acesso a esses leads, né, da imobiliária e vinha trabalhando tudo isso. E aí me despertou, eu acabei conversando com o dono da imobiliária aqui, né, para a gente fazer essa parceria no consórcio aqui dentro, que vai dar uma alavancada mesmo, e eu acredito que eu vou voar. É isso, Luciano. Então, é muito importante, sim, essa parceria, tá? O Gil falou aqui, ó, o Gil, depois do bate-papo, mas você falou de rapport, segue o canal Brian Power, que gosto muito, o link abaixo explica um pouco sobre rapport, para quem não conhece. Deixa eu até colocar isso aqui E no... lembrando, Marcelo, que na verdade eu, tipo, era CLT da Embracon, na verdade, né? Então, vinha do ramo do consórcio como CLT, estou abrindo mão do CLT para essa parceria dentro da imobiliária e eu acredito que já deu certo e nós estamos começando hoje mesmo, né? Real aqui. E só para complementar aí, Ó, é uma maldade que eu vou falar aqui, né, que algumas pessoas em Bracol vão assistir, mas é um nicho bom de mercado para captar, porque hoje os vendedores em Bracon ganham 1% dentro dividido em N, preço 1,1, vai, dividido em N parcelas, só para vocês entenderem. Então, é um público legal de captar e fazer parceria, né? E hoje a gente não tem nem, assim, eu tenho um contrato de cavaleiros aí com meus amigos da Embracon, eu não prospecto nenhum funcionário da Embracon, porém, todos me buscam, é impressionante, né? Então, assim, eu não porque a gente não está precisando nem fazer esforço hoje para fazer parceria com o pessoal, porque eles ganham pouco ali no CLT, né? E automaticamente ganha muito mais sendo autônomo e tendo a tal da liberdade de tempo, né, e geográfica junto, além de ganhar a liberdade financeira, né? Mais alguma coisa aí, turma? não, ia complementar que essa Matheus, questão das o parcerias aí são mega importantes. Eu tenho várias aqui, assim, né, de amigos que têm loja de carro, que às vezes me liga aqui. Tem dia que eu deixo o Gil louco, para tentar arrumar contemplado atrás da outra aí. E assim, e imobiliária também. Então, mesma coisa que eu fiz lá no começo, de me apresentar para eles, eu fui lá, apresentei, fui lá, falei que eu estava à disposição, e sempre quando aparece algum problema lá que não está dando para eles resolver, eles me ligam. E a gente tenta encaixar alguma coisa. Faz parte. isso aí. Mateuzinho, tudo bom? Tudo bom? Alguma coisa Beleza? aí? Beleza, pessoal? Estão me ouvindo aí? Sim. Eu sou o mais novo aqui da turma aqui e eu sou filho do Marcão aí, né? O Marcão me arrastou. Trabalhei um Vai bom parar tempo. no fim do mundo de Araçatuba, né, Matheus? Pois é, rapaz. Trabalhei um bom tempo na concessionária e o Marcão sempre, não, vamos, uma hora vai encaixar. E ali eu tinha minhas metas de vender os carros, né? Então vendi um consorcinho ali, outro ali.
Aí eu falei, meu, o mercado vai virar. E não deu outra. O ano de 2024, 2025, as coisas estão bombando. Mas assim, eu estou esvaziando o copo, tá? Tudo que eu aprendi, eu quero aprender mais com vocês. E eu tenho certeza que essa parceria nova aí, né, o negócio vai subir. Agradeço pela oportunidade, de verdade mesmo, eu estou muito contente. O consórcio vem mudando a minha vida, em todo sentido, tá? Em todo sentido mesmo. E eu quero aprender mais e crescer mais com vocês. Show de bola, Matheus. Inclusive, né, para quem não sabe, nem o Gil sabe ainda, né? O Matheus está vindo de Bauru, né? Mudou para Araçatuba aqui e, se Deus quiser, vai trabalhar junto com nós aqui do lado. Falei, pode usar a mesa a gente tem à vontade aqui no escritório. Seja muito bem-vindo aí, viu, Matheus? Vai agregar Obrigado, bastante viu? a nós Obrigado, eu aqui, tá agradeço bom? muito. Bom, mais alguma? Márcia, o Jandren, estão quietinha, o Michael, a Tatiane. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Se não, eu acho que foi um bate-papo bem legal, bem proveitoso, sem ficar pesado em nenhum momento, né? Falamos de muitas táticas de venda sem ser aquele peso da teoria, né? É Que o são básico. importantíssimas, né? Trabalhando no dia a dia nosso mesmo, eu acho que quem lembrar dessas práticas e fazer da forma que a gente comentou, né, sem ser aquela coisa assim de obrigação, mas saber que tem que ser feito, não tem como errar. Essa é a fórmula. Não existe uma fórmula 100% de sucesso. As pessoas são diferentes, cada cliente que vocês vão atender é diferente e é dever nosso analisar e entender bem o produto. A gente tem muito treinamento muito bom aí, tá? Não é porque eu ministrei aí, mas tá, assim, tá bem legal. Todo mundo que participa, graças a Deus, tem dado um feedback muito bom no sentido assim, pô, fiz treinamento pago com pessoas e você em 2 horas e meia explicou muito mais do que 20, 25 horas de treinamento massificante que fala um monte de coisa que não tem muito sentido, tá? Então, é isso que a gente tem buscado para vocês, porque a gente sabe uma coisa, primeiro de tudo, o tempo está cada dia mais escasso nas nossas vidas. Então não adianta eu vir aqui ficar 5 horas, 6 horas falando com vocês, mesmo porque minha garganta já não aguenta mais, né? Então, assim, é vir para passar esse tipo de conversa ou um treinamento essencial, tá? Essencial para vocês. E mais uma vez, vou contar uma novidade, já passei nos grupos, mas quem não viu, é uma novidade sensacional que eu vou passar aqui para vocês. Hoje é dia 21/7/2025, tá? Mas oficialmente está podendo agora fazer levantamento de capital, tá? Claro que tem algumas regras, em cima do próprio imóvel da pessoa do consórcio. Eu, Renato, não sei se tinha lido as mensagens, mas isso é uma coisa que vai aumentar os nossos números, né? O Marcão está mais tempo aí, sabe disso também. Eu acho que em 35, 40% tranquilamente das nossas produções vão aumentar, porque muitas vezes as pessoas buscavam dinheiro e elas tinham o imóvel e não conseguia fazer. E na Embracon nós temos modalidades que contemplam de forma mais assertiva, tipo 50 fixo, o cliente vai descapitalizar 1/3 só e ele vai alavancar 2 vezes mais do que ele tem. E todo mundo está precisando de dinheiro no mercado. Então, é a hora. É a hora dos nossos números. Se está vendendo 3, pular para 5. Se está pulando ou vendendo 800 mil, vai pular para pelo menos uns 1.400, 1.500. É questão de sair para a rua oferecendo isso, porque o mercado está escasso de dinheiro. Patrimônio tem, o pessoal tem patrimônio, mas dinheiro sumiu do mercado. Beleza, Renato? Te dou a mão aí para você finalizar. Obrigado pelo treinamento aí, pelo tempo de todos, inclusive, não só do Renato, porque
querendo ou não, foi 1h45, né? A gente achou que ia ser até mais rapidinho, mas foi um bate-papo tão gostoso. Eu acho que foi bem proveitoso para todo mundo. Obrigado mais uma vez e dou as palavras aqui para o Renato finalizar aí. Bom, primeiramente queria agradecer a todos, né, pela oportunidade de contar um pouco da minha história. Gostaria de finalizar falando aí. O Marcelo pediu para eu conversar com vocês, não porque eu sou o maior exemplo, mas porque eu estou novo no mercado e eu venho trazendo uma produção bacana. Para vocês entenderem, eu saí também do CLT há um ano atrás, com um salário muito bom, e hoje eu não devo em nada para aquele salário. Então, tem meses que eu ganho mais, muito mais do que eu ganhava, e tem meses que eu empato, mas eu não fico devendo. Então, quer dizer, foi assertiva. E a qualidade de vida que hoje eu tenho nem se compara. A Evelyn disse que veio aí da Casas Bahia, sabe como que é a sofrida, a vida. Então, é isso. E acreditem no processo, busquem conhecimento, né? Aprendam sobre o produto, trabalhem da maneira correta, que não tem como dar errado. E no mais, me coloco à disposição quem quiser bater um papo comigo, conversar, me chamar no WhatsApp aí, estou à disposição. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade e obrigado a todos pelo tempo aí. Gilberto, tamo junto. Aí. Então, beleza, pessoal. Ótimo dia aí, ótima semana de vendas a todos vocês aí. Sucesso, viu? Obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, obrigado. Valeu.